Olá, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do Dicas. Eu sou a Suzana Matos, e é um prazer ter você aqui com a gente. Nós estamos ainda nessa semana e última semana aí que eu me propus a colocar à disposição informações sobre captação de recursos, alguns insights, algumas ideias e vivências que eu particularmente tenho aprendido na questão da captação de recursos, e compartilhei algumas ideias e sugestões para você. Fiquei muito feliz porque algumas pessoas mandaram e-mail para mim, a gente recebeu lá o e-mail pelo Dicas, vou deixar novamente o e-mail aqui embaixo, pedindo os modelos de plano de captação de recursos, pedindo algumas orientações. Isso foi muito bacana. Então, gratidão para você aí, recebi e-mail até de Rondônia, gente, muito bacana, viu? Obrigada mesmo pela participação. A ideia é essa, que a gente possa somar com informação, com conhecimento, para que todas as pessoas tenham acesso à inovação e gestão, né? Chega de amadorismo, chega de um momento de apenas práticas de boas obras. Eu sei que isso é importante, mas nós estamos falando no momento em que o terceiro setor se solidificou, cresceu, que existe há muito tempo, e a gente precisa agora trazer uma nova roupagem e mostrar que realmente a gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, e se a gente não sabe, a gente pode aprender, né? Porque a vida é um constante aprendizado. Então, hoje nós falaremos, no último vídeo nós falamos sobre como elaborar projetos sociais, né? Nós demos algumas dicas, algumas sugestões, e na verdade foram apenas sugestões mesmo, né? Porque é muito complexo a elaboração de um projeto. Eu me lembro, gente, que a primeira vez que eu sentei para elaborar um projeto e sem conhecimento nenhum, eu li todo aquele edital e eu fiquei assustada, e já viu, né? Quando bate o susto e bate o desespero, vem a pilha de paracetamol. Então, dá-lhe paracetamol. Mas depois que eu fiz alguns cursos, e o primeiro deles eu fiz o SENAC, sobre gestão de projetos sociais, foi uma carga horária de 160 horas. E aquilo ali me deu um insight, abertura, e depois eu fui para a PUC, porque conversando com algumas pessoas, as pessoas falaram: Suzana, em São Paulo, PUC é referência na área social. Então, tudo que você quiser saber sobre área social em São Paulo, PUC de São Paulo, ela é referência. E fato, eu fui, e lá eu encontrei bons professores, como eu já falei aqui, professor Alberto Tosi, José Alberto Tosi, a professora Márcia Mussalem, que marcaram a minha vida com dicas, com sugestões, com conhecimento. Então, assim, ó, pare. Nós precisamos parar para conhecer. Às vezes estamos fazendo, e os resultados às vezes não vêm porque nós gastamos energia em algumas coisas que às vezes, naquele momento, não são tão necessárias. Então, se você é empreendedor, se você é gestor, sem pressa, um dia de cada vez. Eu sei que a gente precisa fazer, eu sei que tem vários problemas sociais, mas a gente tem que sentar para aprender. Sentar para aprender. E um dia de cada vez, procurando com outras pessoas, não sozinhos, colocar aquilo que a gente tem aprendido em prática. Ok? É isso que eu estou procurando fazer. Lembre-se da minha história do começo. Passei muita dor de cabeça, senti muito mal, porque eu não tive essa ajuda, eu não tive esse apoio, não tinha um canal do Dicas para me orientar, para me guiar. E é por isso que eu estou procurando fazer isso com vocês. Não sei tudo, imagina, estou aprendendo constantemente. Mas aquilo que eu sei, estou procurando compartilhar com as pessoas, porque a vida é isso, a vida é partilha, a vida é aprendizado, a vida é trabalho em rede. Embora muita gente, infelizmente, não consiga atuar dessa forma, e infelizmente até dentro do terceiro setor, porque a gente está falando de gente, né? E ser humano é falha, começar pela minha própria vida, pela minha própria imagem. Ok, prestação de contas. Quando a gente ouve falar nesse termo, nessas palavras, todo mundo já começa a se tremer. Parte financeira, números, contas, dados, relatórios, tal, tal, tal. E a gente já se remete ao setor de finanças, a gente já lembra da contabilidade, a gente já lembra da administração financeira. E quando a gente chega nessa parte, dentro ainda de um projeto, né? Estamos falando de prestação de contas de um projeto social. Daquele investimento que foi dado num período X, de 12 meses, seja ele por verba pública ou por verba privada, nós já explicamos isso aqui, ele em algum momento vai ter que ser prestado contas, é óbvio. Nenhum investidor, nenhum doador, às vezes tem, mas são doadores muito mais de pessoa física, que às vezes não querem essa prestação de conta tão formal. Às vezes uma foto, uma cartinha já sanou e pronto.
Mas os grandes investidores, as empresas, os órgãos públicos, sejam eles de esferas municipais, estaduais ou federais, eles vão querer uma prestação de contas mais técnica e mais qualificada. E o que é uma prestação de contas? Nada mais é do que nós apresentarmos o que foi feito com o recurso que nos foi direcionado. Então vamos pensar. Se um órgão público fez uma doação durante um ano de R$1 milhão, e a gente pensa que 1 milhão é muita coisa, mas não é. Se fragmenta isso no ano, não se torna mais 1 milhão, não é muita coisa. Né? Se bem que para ONGs pequenas é muita coisa. Nós estamos falando aqui do canal de ONGs pequenas. Então, R$1 milhão. E aí, esse R$1 milhão você tem que fazer a prestação de contas. Seja ela mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, quadrimestralmente, de acordo o termo de colaboração, ou termo de fomento, ou termo de parceria no órgão privado estipulou no seu edital. E para fazer essa prestação de contas, é muito importante que você tenha dados que comprovem. E os dados que comprovam são nota fiscal, né? Com o CNPJ da organização, com a descrição dos recursos financeiros, olerites na questão de RH, recibos de prestação de contas, o próprio nota fiscal de um prestador mesmo, seja na área de MEI. Então, assim, isso tudo, a contabilidade, se você já formalizou a organização, se você já tem estatuto, a ata, e você já chegou no nível de conveniamento, de termo de colaboração, fomento ou parceria, é porque toda essa etapa burocrática você já passou na sua organização. Então, toda essa documentação vai ser exigida na hora da prestação de contas. E é importante que a organização, então, esteja preparada por isso. Então, vamos pensar num projeto de 1 milhão, onde parte desse valor foi direcionado para pagar recursos humanos e a outra parte para material de consumo, né? Então, a maioria, de repente, nos recursos humanos e uma outra parte em material de consumo. Bom, é óbvio que você, ao pagar cada funcionário, você vai ter que ter, e ele sendo registrado ou sendo um prestador de serviço que seja MEI, entendeu? Ele vai ter que ter um documento que comprove que recebeu esse valor. E é óbvio que esse valor você vai acumulando, juntando, né? Seja ele em arquivo físico, numa pasta, seja ele digitalizado, porque o mundo hoje digitalizou, então você digitaliza aquele recibo, aquele olerite, perdão. E o mais importante, você tem que gerenciar isso numa planilha de Excel. Geralmente, os próprios convênios, eles direcionam uma planilha para você fazer essa prestação de contas. Então, é só você seguir o modelo, né? Lá tem a descrição do valor que o investidor passou e como esse valor foi gasto. E aí você vai lançando. E lembre-se de fazer isso diariamente, porque o nosso grande problema sim, hoje é dia 2 de fevereiro. Dia 3 é a prestação de contas. E amanhã eu tenho que pegar toda a papelada e começa a fazer. Aí vira uma bola de neve, a gente não consegue dar conta. Então, prestação de contas é uma questão que a gente tem que organizar diariamente. Diariamente, o empreendedor tem que chegar lá na sua salinha, ou seja, o seu espaço que você tem para cuidar da gestão da organização, e ver o caixa, ver o financeiro, ver o pequeno caixa, ver quais são as demandas, quais são as contas a pagar, quais são as contas a receber, quais são as demandas de manutenção, de infraestrutura. Enfim, gente, é gerenciar mesmo. O negócio é gerenciar uma empresa. A única diferença é que a finalidade não é financeira. A finalidade, ela tem uma finalidade pública, de política pública. Mas gerencia dinheiro, para tudo tem que ter dinheiro. Então, a gente tem que gerenciar e controlar. Então, controlou as notas, controlou os recibos, controlou tudo que demonstra saídas ou entradas, né? Se bem que é muito mais saída. As entradas serão os repasses feitos, que pode ser único ou pode ser fragmentado. Fez isso, organizou na planilha, fez a conciliação bancária, que é comparar se todas as contas lá deram baixa no extrato bancário, enfim. Fez isso, fechou a prestação de contas, deixa o material pronto, verifica se isso com o conselho fiscal, com o suplente, com o presidente, com o vice, demonstra isso para todo mundo, é importante que isso seja feito internamente também, e no momento certo apresente para quem solicitou.
E aí é interessante que não só os números também estejam só evidentes. De repente o investidor pediu só o relatório financeiro. Mas é claro que a gente tem que sempre superar as expectativas do investidor. Então, coloca lá um relatório simples, coloca uma foto, coloca uma carta de uma criança, um depoimento, um vídeo, uma coisa assim, que você vai impactar a vida do investidor, entendeu? E isso vai trazer diferença na hora do investidor observar e ver, puxa, realmente a transparência da organização e do empreendedor, né? Supriu e correspondeu às exigências do edital, seja ele de cunho privado ou público, né? Houve um retorno porque entregou a prestação de contas no momento certo, né? E disciplina também, né? E as metas foram alcançadas, porque ao escrever um projeto, nós colocamos lá metas, nós colocamos o objetivo, nós colocamos a proposta, colocamos a metodologia, colocamos quem iria executar, colocamos o cronograma que isso seria feito. E aí é importante que nesse processo de prestação de contas, as metas sejam alcançadas periodicamente. E aí, se não acontecer, justificar o porquê. E aí surge a possibilidade de dar continuidade ao projeto. De repente, não tudo vai conseguir cumprir em 12 meses. Nesse tempo de pandemia, não conseguiu. Então, pede-se ao investidor um prazo a mais, e aí esse prazo é a renovação do projeto, mais 12 meses, mais 6 meses, o que for acordado dentro da legislação que cada um permite, e aí renova-se esse projeto para dar continuidade. Mas percebe como a prestação de contas é importante? Isso a gente está falando aqui de projetos, elaboração de projetos, que é uma prestação de contas muito mais técnica. Mas eu já falei aqui, repito, sobre a importância da gente ter essa transparência em qualquer tipo de doação. Lembra-se da doação do açúcar, de 1 quilo de açúcar que eu recebi? Recebi 1 quilo de açúcar, eu falo isso no meu podcast do Fomenta. Vou postar aqui, tá aqui no meu canal para você assistir. Quem não assistiu, vou postar o link. Se você receber 1 quilo de açúcar que seja, preste conta para esse seu doador, seja pessoa física, seja um grupo de amigos, enfim. Envie uma foto, tirei foto do açúcar, eu fiz foto do suco, fiz foto da entrega, enfim, tudo. Tudo, tudo, tudo. E aí, isso vai trazer desejo no investidor, na investidora, de continuar apoiando o seu empreendimento. Então, assim, prestação de contas é algo muito importante. Transparência é algo muito importante. E é claro que, ao final de tudo isso, ao final de um ano, um fechamento de um ano de uma organização que tem o CNPJ e que tem a sua movimentação financeira, ela vai precisar também apresentar o seu balanço patrimonial. Suzana, o que é isso? Balanço patrimonial. Também não sei na íntegra, não sou contadora, mas balanço patrimonial é a demonstração de tudo que a organização recebeu, utilizou, a vida financeira da organização. Disponibilizar isso nas redes sociais, nos sites, em relatórios, transparência. Nossa, mas as pessoas vão saber quanto que eu ganho, quanto eu gastei. E qual o problema? Não tem problema em relação a isso, porque trata-se de transparência e você, se está recebendo o seu salário, é justo pelaquilo que você faz, ou não, de repente tem que se rever os salários também e os investimentos que são realizados pelo empreendedor. Mas é importante que haja clareza e transparência, a gente chama isso de gestão de compliance, né? Em todos os aspectos, não só na vida financeira, mas como que a organização ela deixa as claras, as portas abertas. Se hoje alguém chegar na sua organização, ela consegue saber, por exemplo, como que a organização funciona, ou é tudo muito centralizado no gestor, no presidente, na vice, no diretor, diretora. Isso não pode acontecer. Então, para a gente fechar o vídeo de hoje, prestação de contas nada mais é do que a demonstração do que foi feito com a doação ou investimento que você recebeu. Aqui no caso dos projetos, sejam eles privados ou públicos, é uma prestação de contas um pouco mais técnica. Mas para todos os investidores nós temos que fazer prestação de contas, dando retorno e despertando cada vez mais engajamento para que ele possa investir aí nos empreendimentos, nos projetos, nos desafios e na mudança e na justiça social que precisa acontecer. Tá bom, gente? Um grande abraço e até sexta-feira a gente se encontra fechando esse ciclo aí de captação de recursos dentro da minha proposta que tem para oferecer para vocês. Mas estou à disposição, me procure no particular, a gente pode conversar muito mais sobre isso. Mas a partir da próxima semana a gente começa a falar sobre outros assuntos. Grande abraço, tchau, tchau.